Olá, querido, olá, querida, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Aldemário falando. E nós estamos aqui no site do programa Fala Meu Amigo para trazer uma palavra de Deus para o seu coração nessa sessão aí do site que é Fala Pastor, não é? Gostaria rapidamente de ler um trecho da palavra que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que diz assim: Assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Caíram as chuvas, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Jesus estava finalizando um dos maiores sermões, um dos mais tradicionais sermões em que ele ministrou durante o seu ministério terreno aqui. O sermão conhecido como o Sermão da Montanha. Ele ocupa no Evangelho de Mateus 3 capítulos, o capítulo 5, 6 e 7. Então Jesus está finalizando toda essa maratona de instruções, de ensinamentos, de orientações da palavra de Deus para aquele povo, e ele arremata tudo que ele disse, todos os assuntos, todas as orientações, ele arremata justamente com esse exemplo das duas casas, uma que é construída na rocha e outra que é construída na areia. E uma coisa interessante é que as chuvas, os ventos e os rios que sobem, as águas dos rios que sobem, elas vêm para as duas construções. Eu acho interessante a linguagem que Jesus utiliza de construção. Ele fala de alicerce e ele fala de construção. Como é que está a construção da tua vida? Porque o que realmente fortalece a nossa construção, a construção da nossa vida, o que realmente nos ajuda, o que realmente muda e transforma tudo que diz respeito à nossa maneira de viver, não é o que a gente sabe, não é o que a gente ouve, não são as teorias, não são os conceitos. Acima de tudo, e essencialmente, o que transforma a nossa vida, o que muda a nossa vida e o que vai fazer com que a minha casa esteja de pé no momento da tribulação, no momento da adversidade, no momento dos ataques, no momento em que as chuvas caem, em que as águas sobem, em que os ventos batem, é aquilo que a gente pratica da palavra de Deus. Eu vejo pessoas preocupadas no meio evangélico com os mistérios, com novas revelações, com iluminações que até então ninguém teve. E quando é tão simples, queridos, Deus não vai nos cobrar por aquilo que nós não entendemos, por aquilo que nós não sabemos, por aquilo que nós desconhecemos. Nós deveríamos estar preocupados com aquilo que nós já sabemos. Nós deveríamos estar preocupados com as informações que nós temos, com a palavra que temos ouvido, mas que nós não temos colocado em prática. É disso que nós vamos ser cobrados. Quando nós estivermos lá diante do Senhor, naquele grande dia, Ele não vai nos cobrar por aquilo que nós não sabíamos. Ele vai nos cobrar por aquilo que nós já sabíamos, mas não colocamos em prática. Colocar em prática aquilo que a gente ouve da palavra de Deus, da parte dEle, por mais simples que seja, vai fazer com que a minha construção, a construção da tua vida, permaneça de pé diante dos constantes ataques e das adversidades, das intempéries desta vida, que não nos dão trégua em nenhum momento. Pensa sobre isso e seja abençoado praticando a palavra de Deus. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe. Em breve estaremos aqui de volta com mais uma palavra dentro do quadro Fala Pastor. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus.